vamos falar agora sobre equipamentos e materiais utilizados na apicultura. O pessoal que está começando aí, para ter uma noção do que realmente vai precisar, não comprar a mais, nem comprar a menos, né? Investir esse recurso inicial em equipamentos que de fato serão utilizados e não vão ficar ociosos. Então, para os que já estão na atividade, vão relembrar o que a gente tem e às vezes se estiver faltando alguma coisa, vocês podem adquirir ou até mesmo repensar alguns equipamentos que compraram e estão utilizando bem ou não estão utilizando. Vamos lá. O material mais importante para a apicultura são dois. Tem o macacão, que é a indumentária apícola, também conhecida assim, e tem também o fumegador, além do formão, que é a ferramenta específica aí do apicultor para trabalhar com as colmeias. Sobre o macacão, primeiramente, a gente vai falar sobre outros equipamentos também, mas o macacão em específico, ele tem que ser um macacão que pode ser só o jaleco, a parte de cima, com a calça, separados, e pode ser um macacão inteiriço também. Alguns detalhes importantes são os seguintes: ele tem que ser confortável, né? Tem que permitir uma boa ventilação do apicultor, porque a gente vai estar trabalhando em alguns dias bem quentes, então ele tem que permitir essa boa ventilação do apicultor no momento ali dos trabalhos. Ele tem que ser resistente, durável por mais tempo, porque assim o custo de produção baixa também, porque se você mantiver um equipamento por mais tempo, o custo dele acaba sendo reduzido e você pode então lucrar mais com a atividade. Ele tem que ter uma tela bem firme, tá? A minha recomendação é que seja sempre tela de metal, principalmente de aço inox, que não enferruja, e permite uma segurança maior onde você vai trabalhar, que geralmente é no campo, e às vezes a gente se depara aí com galhos e outras pontas aí que podem perfurar a tela e aí dá problema. Então a minha sugestão é trabalhar com macacões que tenham tela de aço inox de preferência. Esse macacão, como eu falei, tem que ser durável, e um dos materiais hoje utilizados nos macacões mais modernos é aquele tecido aerado. Aquele mesmo que é utilizado em tênis de corrida, ele é muito confortável, existem já várias empresas que trabalham com esse tecido, mas ele também pode ser de nylon, albene e outros tipos de tecido também que permitem segurança e ventilação para o apicultor. As luvas podem ser do mesmo material, podem ser de couro, elas podem ser de borracha. As luvas podem ser vários tipos também que tragam essa segurança e conforto também para o apicultor. Ao longo do programa a gente vai apresentar os diversos tipos de luvas que vocês podem utilizar e que são confortáveis na hora de fazer cada tipo de trabalho. Para os manejos e colheita pode ser algumas aí. E, por exemplo, para a produção de rainhas tem que ser outro tipo que permita uma maior maleabilidade com as mãos para você, se necessário, ter que pegar a rainha sem machucar. O fumegador também um equipamento essencial na hora de você trabalhar com as abelhas, e esse fumegador também a gente tem vários modelos muito bons aqui no Brasil, que são geralmente maiores do que a gente vê em vídeos de apicultura no exterior. Os nossos são maiores para que a gente tenha fumaça por mais tempo e também por causa da nossa abelha, que é africanizada, que é um pouco mais agressiva, um pouco mais defensiva, e você precisa ter sempre fumaça à mão. E o que faz a fumaça? Muita gente me pergunta assim, é para espantar, para acalmar? Na verdade, a fumaça ela simula um incêndio. E as abelhas, com milhões de anos de desenvolvimento e evolução, aprenderam aquele velho ditado, né? Onde há fumaça, há fogo. E se a gente não sair rápido, a gente vai morrer queimado. Então, quando a gente joga um pouco de fumaça, e também no programa a gente vai mostrar como jogar, a quantidade certa, a hora certa, localização, né, da fumaça, elas entendem que é um incêndio chegando. Para isso, então, elas consomem um pouquinho de mel, não se preocupem que não vão consumir todo o mel da colmeia, elas consomem um pouquinho de mel, deixando o abdômen bem dilatado, ela fica gordinha mesmo.
E para ferroar, a abelha tem que ficar na superfície e ela tem que dobrar o abdômen para poder ferroar. Se o abdômen está bem estendido, está gordinho, ela não consegue dobrar para ferroar. Então, por isso que a gente também utiliza a fumaça e ela atrapalha a troca de feromônios, ou seja, de cheiros, principalmente de cheiros ou feromônios, mais corretamente falando, de alerta, que alertam as suas irmãs ali para que as sentinelas e campeiras passem a defender a colmeia. Então a fumaça ela deve ser utilizada com parcimônia, com material correto, né? Não pode ser esterco de vaca, pelo amor de Deus, que eu já ouvi isso em palestra. Tem que ser de material de madeira, principalmente, ou folha, né, vegetal, que não tenha sido tratado com produtos químicos. Tá? A gente tem muita madeira tratada com produto químico. Essa madeira não pode ser utilizada de qualquer maneira, tanto para a saúde das abelhas e dos produtos, qualidade dos produtos, quanto para o próprio apicultor. Porque quando a gente joga uma fumacinha lá, geralmente a gente inala um pouco. E se essa fumaça for tóxica, pode trazer sérias consequências para o apicultor também. Tá? Então, o material de combustão tem que ser, de preferência, de matéria orgânica vegetal, raspas de madeira, que a gente chama de maravalha, de madeira não tratada, ou folhas secas, tá? Que podem ser utilizadas também para uma boa fumaça. A gente tem bagaço de cana, que pode ser utilizado também. A gente tem galhos e folhas de eucalipto trituradas, que fornecem uma fumaça de excelente qualidade e que você pode utilizar como material de combustão no seu fumegador. E esses fumegadores aqui no Brasil, eles são de dois tipos de material. Um metal mais simples, tá? Chapa galvanizada e pintado e com fole, tá? E esse fumegador, tanto esse de material, desse metal, tipo chapa galvanizada, ou de aço inox, que eu recomendo porque ele tem uma durabilidade muito maior, reduzindo o custo de produção. Mas esses dois, eles devem ser cuidados, tá? Vocês podem utilizar qualquer um, eles têm um tamanho grande e um tamanho médio também, para que você possa trabalhar adequadamente ali com as abelhas, tanto na parte de produção de produtos, quanto na parte de produção de enxames e rainhas. O de aço inox dura bem mais, mas você pode adquirir um desse outro metal que funciona muito bem também, e mantendo os cuidados e limpeza com esse fumegador, você tem ele durável por muitos anos também. Às vezes a gente tem que trocar aquela napa do fole, mas essa é baratinha de trocar e a manutenção fica em conta, mas a fornalha deve ter uma atenção mais especial do apicultor para que ele possa cuidar. E geralmente cria-se algumas cascas lá dentro, e tanto do aço inox quanto desse outro metal, e que o apicultor deve com frequência limpar o fumegador para que no momento de jogar a fumaça lá nas colmeias, não vá também a fuligem, que esse material que fica grudado no fumegador pode jogar um pouquinho de fuligem e isso consequentemente chega até o mel, tá? Então, para se obter maior qualidade com o produto, você tem que limpar o fumegador com muita frequência e mantendo a qualidade da fumaça e mantendo a qualidade dos seus produtos também, tá? Várias empresas hoje no Brasil produzem o fumegador, que é um equipamento essencial e imprescindível para se trabalhar com a Apis mellifera africanizada e até com a europeia durante aí, lá dentro do apiário, beleza? Nós temos também outros equipamentos, por exemplo, o formão. O formão, ele é a ferramenta do apicultor que é utilizado para descolar tampas, separar quadros e às vezes até raspar cera e própolis que a gente encontra nas colmeias. Ele também pode ser utilizado para coleta de própolis, tá? Desde que seja específico para isso, não seja para outro objetivo. Por exemplo, não se deve jamais limpar fumegador com formão que você vai utilizar lá nas colmeias. Se você quiser comprar um formão específico para limpeza de fumegador, fica à vontade. Mas o formão que vai para as colmeias tem que ser específico para esse trabalho. E nós temos dois tipos de formão. Nós temos um formão simples, que é aquele no formato de L, que muita gente gosta de trabalhar
só com ele manualmente, tá? E tem outros que são com aquele sacador de quadros. É tipo um alicate que você consegue pegar o quadro e trabalhar com o formão na mão, com esse pegador, tá? E poder utilizar a mão livre aí para fazer outros trabalhos. Eu gosto muito desse formão com sacador de quadros, porém muitos outros apicultores preferem esse formão simples. Eu não recomendo trabalhar com faca, facão, chave de fenda. Eu gosto muito de trabalhar com equipamentos que são específicos para o apicultor. Mas isso também é uma decisão de cada produtor. Porém, a minha recomendação e a recomendação do programa Apps Money é se trabalhar com ferramentas adequadas ao trabalho nas colmeias, ou seja, o formão simples ou o formão com um sacador de quadros. E geralmente esses formões são de aço inox e que são ferramentas apropriadas para você trabalhar com segurança e qualidade ao longo ali do apiário, beleza? Outro equipamento é o cavalete. Cavalete vocês vão poder escolher diversos tipos que nós apresentamos ao longo do programa. Você pode ter ali de PVC com cimento, pode ser de concreto e cimento, pode ser de madeira, pode ser de vergalhão, podem ser de eucalipto, né? Podem ser apenas 2 postes no chão, como eu utilizo em alguns apiários, mas isso vai muito da sua região. Você tem que verificar se não tem muitos inimigos naturais, como formigas, cupins, iraras, tatu. O tipo de tatu também manda bastante na hora de escolher o cavalete. Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem o tatu canastra, que derruba muitas colmeias se ficarem abaixo ali de 1,20 m. Então o cavalete tem que ser bem alto para não permitir que o tatu canastra derrube as colmeias e destrua todo o trabalho que a gente tem. Eu gosto muito de utilizar um de vergalhão, que eles se encaixam um do outro, então fica fácil transportar, ele é leve, durável, ele dura praticamente a vida toda. E você também tem, além dessa durabilidade, um suporte de peso muito interessante. Ele aguenta bastante peso, principalmente quando as colmeias estão muito cheias de mel. E esse cavalete, então, ele tem que ter a capacidade de suportar peso. Então essas são as características de um bom cavalete. Ele tem que ser de baixo custo, resistente, durável, né? E que também aguente bastante peso. Muitos apicultores gostam de utilizar blocos de concreto. Também é um outro tipo de suporte muito interessante, durável, mas ele tem que ter certo cuidado ali, porque dentro daqueles buracos do bloco podem ser local adequado para criação, proliferação de formigas e também de cupim. Mas é um excelente suporte também para as colmeias, dependendo do local onde será instalado esse apiário. Outro equipamento fundamental para o sucesso da apicultura é a colmeia. A colmeia ou a caixa para as abelhas, existem vários modelos no mundo todo aí, mas a mais utilizada é a colmeia tipo Langstroth ou colmeia americana. É uma colmeia desenvolvida pelo pastor Lorenzo Langstroth em 1851 e é utilizada até hoje pela maioria dos apicultores no mundo todo e aqui no Brasil também. É uma colmeia que contém 10 quadros no ninho e tem a melgueira também com 10 quadros. Os apicultores brasileiros já fizeram algumas adaptações nas melgueiras, por exemplo. No ninho, obrigatoriamente nós temos que ter 10 quadros. Nas melgueiras, a gente tem melgueiras aí com 8, 9 ou 10 quadros. O quadro padrão, ele tem algumas medidas, tá? Essa colmeia Langstroth aqui no Brasil, inclusive, ela tem uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, e o número da norma é a 15713. Essa norma vocês podem adquirir na internet, principalmente para aqueles que queiram fabricar colmeias dentro do padrão. E o porquê que é importante fabricar dentro do padrão, seja o marceneiro, né, o carpinteiro, para que todo o equipamento interno, ou seja, os quadros, principalmente os quadros, sirvam exatamente certinho nos equipamentos de extração e beneficiamento da produção, principalmente das centrífugas.
E você também pode intercalar aí os quadros, né, entre as colmeias, transferir, ali, migrar os quadros entre colmeias, que vai se encaixar tudo perfeitamente bem. Então, a indicação é que os fabricantes de colmeias sigam exatamente o que está na norma ABNT 15713, para que vocês tenham qualidade também no produto e o apicultor tenha tranquilidade de trabalhar com um equipamento padronizado e em que vai servir em qualquer equipamento aí de extração fabricado no Brasil. E internamente você também tem medidas que permitem, as medidas padronizadas, que permitem a colocação de equipamentos, por exemplo, o alimentador do Lyro, que ele entre perfeitamente bem no espaço adequado e possa servir ali para o seu objetivo. E não só isso, mas a gente tem outros inúmeros equipamentos, como telas de transporte, telas de escape abelha, tudo isso é fabricado com base nesse padrão da colmeia Langstroth. Então, é muito importante que o apicultor adquira colmeias dentro do padrão da norma 15713 e de fabricantes que sigam essa norma também. Porque a colmeia despadronizada traz muito prejuízo para o apicultor na hora de fazer os manejos e na hora de fazer a extração do produto, principalmente do mel, tá? Então é muito importante que a colmeia seja padronizada, sirva em qualquer equipamento de extração produzido no Brasil e possa receber outros acessórios como tela excluidora, teletransporte, tela escape abelha, alimentadores internos ou de cobertura, e que sirvam perfeitamente nessas estruturas, tá? Uma recomendação, como eu sempre falo em vocações, então dentro da apicultura nós temos um leque enorme de vocações. A minha sugestão, de toda a minha experiência aí de mais de 25 anos aí na atividade, é que o apicultor que não tenha um certo conhecimento de marcenaria, não tem experiência com marcenaria, ele adquira as colmeias de um fabricante que trabalha com esse tipo de padrão, tá? O apicultor que não tem essa experiência com marcenaria ou carpintaria, muitas vezes tem acidentes sérios na hora de fabricar a colmeia, achando que isso vai baratear custo de produção, o que na verdade não é fato. O que a gente tem que fazer é estimular a aquisição de colmeias de fabricantes que já trabalham dentro do padrão, para que essas empresas possam produzir mais, crescer, onde todos se ajudam e lucram com isso, e o custo dessa colmeia possa cair de acordo com a empresa fabricante, por causa da demanda e quantidade produzida. Isso é uma questão de economia, tá? Maior produção, o custo cai também lá na marcenaria. E a gente adquire uma colmeia padronizada, segura, e o apicultor pode trabalhar com muita tranquilidade com a colmeia Langstroth. Dentro do padrão que ele quer, a não ser no ninho, tem que ser rigorosamente seguido, tá? Porque ela tem medidas milimetricamente ali calculadas pelo Lorenzo Langstroth, seguidas até hoje, mas as melgueiras você pode trabalhar aí com 8, 9 ou 10 quadros. A minha sugestão é que você adquira com 10 quadros e quando ela puxar esses 10, você possa tirar 1 ou 2 quadros e permitir que o espaçamento fique um pouco maior, o quadro já com favo, e aí você vai produzir um favo bem maior, mais grosso e consequentemente mais pesado, e vai produzir mais mel dessa forma. Sobre os equipamentos, mas aí além da colmeia, a gente tem os alimentadores, e nós temos inúmeros tipos de alimentadores que cada apicultor escolhe com o que vai trabalhar. Eu gosto muito do alimentador interno chamado do Lyro. Ele permite inclusive fazer uma parede dentro da colmeia, dentro da caixa, em momentos que o enxame está em crescimento ou está ainda recém-capturado, ainda é pequeno, não ocupou todos os 10 quadros da colmeia. Então eu gosto muito de utilizar esse alimentador que faz o papel de parede também, separando ali os espaços internos, adequando espaços internos. Mas tem alimentadores externos também que são muito bons, e isso vai de gosto do cliente, principalmente dos recursos financeiros para a aquisição desses importantes equipamentos na hora do manejo, tá? A gente tem a tela excluidora, que pode ser de plástico e pode ser aquelas mais antigas que continuam sendo produzidas,
que são de metal com a moldura de madeira. As duas funcionam muito bem e aí é uma questão de levantar custos e gosto do cliente também. Eu gosto de trabalhar com as duas, tá? Nós temos telas de transporte que o apicultor deve adquirir apenas se faz apicultura migratória. Ele pode ter uma ou duas no caso de capturas ativas, que o apicultor tem que transportar esse enxame novo aí para o apiário. Aí é interessante ele ter pelo menos ali uma ou duas só, principalmente o iniciante, para poder fazer esse transporte com segurança. Já os apicultores que escolhem a modalidade da apicultura migratória, aí é uma tela por caixa. Então tem que também aí, levantar esses custos dentro do planejamento que eu falei nas primeiras aulas, aí, nos primeiros vídeos, tá bom? A gente também tem alimentadores de cobertura, né? Acabei deixando de falar, que são feitos de madeira ou outros materiais que vão em cima ali do ninho e possa ser feita a alimentação ali internamente também, sem a necessidade de abrir a colmeia. Então, vai de acordo com o recurso e gosto do cliente, mas todos eles funcionam muito bem. Então, esses são os equipamentos principais que você vai ter que ter no início aí da sua atividade. E aqueles que já estão na atividade, se eu mencionei algum que você ainda não tem, é legal adquirir, fazer um levantamento aí de fornecedores, fazer uma boa pesquisa aí de preços e qualidade, histórico dessas empresas que produzem também, e adquirir equipamentos para você trabalhar com segurança, conforto e qualidade, tá? Outros equipamentos, outros acessórios, existem inúmeros acessórios dentro da apicultura que vão ser necessários para que você possa também trabalhar ou não. O que eu mencionei aqui são equipamentos básicos para iniciar a atividade, conduzir a atividade por um bom tempo. Nós temos também os equipamentos que são de extração do mel principalmente, tá? Cada produto ele tem equipamentos específicos. Por exemplo, na produção de pólen, você vai precisar de uma secadora, de um limpador, de freezer e dos próprios coletores de pólen. Então é uma decisão, se você decidir trabalhar, produzir pólen, todo esse levantamento deve ser feito pelo apicultor com uma seleção aí de fornecedores e você fazer todo o levantamento aí de valores, tá? Já também no Brasil a gente tem vários fornecedores, várias empresas que produzem esses equipamentos e você pode adquirir com qualidade e segurança que você precisa, tá bom? No caso de própolis a mesma coisa, tem coletores específicos, no caso de geleia real, a produção de cera é muito importante, o apicultor iniciante, no caso da cera, é bastante interessante. Quando você tem poucas colmeias, você pode derreter sua cera de forma muito simples. Apenas tendo uma panela mais grande, uma panela maior, perdão, né? E colocar água e fazer o derretimento. A gente tem um material mostrando isso ao longo do curso e você pode trabalhar dessa forma para derreter poucos quadros de cera que você vai precisar para trocar. Nós temos derretedores a vapor, que são pequenos, você vai ter o trabalho de retirar esses favos manualmente, colocar nesse derretedor, que é pequeno, é um panelão grande, de camada dupla, de parede dupla, onde vai água, e aí você coloca no fogo e acaba soltando vapor lá dentro. Para pequena quantidade, é tranquilo, isso aí é suficiente. Então, se você quiser utilizar uma panela grande que seja mais velha e usada, não vai pegar a panela nova da patroa que dá problema. Para operações maiores, com quantidade de colmeias maior, é interessante você pesquisar e adquirir derretedores de aço inox, tá? Existem muitos modelos aí utilizando tambores, aqueles tambores de 200 litros, porém esse tambor ele tem que ser bem preparado para não causar uma baixa qualidade, uma cera de baixa qualidade na hora de derreter, tá? Mas também é um modelo que pode ser utilizado, mas tem que ser muito bem montado para que não cause uma má qualidade da cera derretida, porque ele pode enferrujar, tem que ter alguns cuidados
na hora de trabalhar com esse tipo de derretedor. Por isso que eu recomendo derretedores de aço inox, e várias empresas no Brasil já produzem esses equipamentos que são interessantes. E inclusive você pode até fazer parcerias aí com associações, cooperativas e outros apicultores para que você possa derreter uma quantidade aí considerável de quadros juntamente com esses produtores que já possuem esses equipamentos. Porque você não vai utilizar todo o ano. E às vezes esse equipamento pode ficar lá ocioso. Em grande quantidade, realmente aí é muito trabalho, e o derretedor de cera que eu recomendo é aquele que você já coloca os quadros, fechou, liga lá a caldeira e o vapor entra para dentro e derrete praticamente toda a cera sem você ficar trabalhando manualmente. Quando você tiver bastante colmeia, outro equipamento derretedor de cera muito interessante é uma centrífuga para derretimento de favos mais velhos. É um equipamento que derrete bastante mesmo, o aproveitamento da cera é espetacular, mas eu recomendo você ter esse equipamento se você, em duas situações, se você tem muita colmeia ou se você vai prestar o serviço de derretimento de favos para outros apicultores. Tá aí uma oportunidade de negócios também. Já tem fabricante aqui no Brasil que produz essa centrífuga, e a gente vai mostrar ao longo do programa como funcionam todos esses equipamentos e até mesmo o derretimento simples da cera na água para poder filtrar, obter a cera bruta e aí você trocar ou produzir as próprias lâminas, que é outro ponto também que a gente vai comentar quando a gente for falar sobre cera. Tá? Você pode trocar em algum produtor de cera que faça essa permuta, ou você pode também produzir as próprias lâminas de cera, que aí são outros detalhes que a gente vai comentando aí ao longo do programa Apps Money, para que você tenha informações aí certas para fazer um investimento certo e não fazer um investimento aí na hora que não é a mais adequada ainda, que você tem que investir em outras prioridades. Primeiro a produção, começar a produzir uma renda, e aí depois você pode, dentro do planejamento, adquirir esses outros equipamentos aí e acessórios para poder trabalhar com a apicultura. Voltando no caso do beneficiamento do mel, a centrífuga, para fazer a extração pelo menos, a gente vai falar sobre equipamentos para entrepostos numa outra oportunidade, mas nesse momento, para fazer a extração do mel, você vai precisar de uma centrífuga. E nós temos várias centrífugas no mercado. A gente tem centrífugas manuais e centrífugas elétricas. Dependendo da quantidade de colmeias que você tem, a mais indicada é a manual e outra elétrica. E você pode adquirir, são produtos, são equipamentos com preço um pouquinho elevado, mas se você tiver dentro do seu planejamento e recursos, você pode adquirir, tá? Para uso próprio e até mesmo para terceirizar a extração, o que também é uma boa oportunidade de negócios. E você pode conversar com apicultores que já possuem esses equipamentos e também pagar lá a prestação desse serviço para que esse apicultor possa arrendar ou ele mesmo faz esse serviço de extração para você com conforto, segurança, e você não precisa investir nesse primeiro momento em equipamentos que têm um custo elevado. E aí justifica se você adquirir se tiver já um bom número de colmeias e que precise realmente daquele equipamento naquele momento, e assim espero que vocês tenham muito mel para tirar, e aí sim vale a pena investir numa centrífuga, num decantador, e que sejam todos de aço inox, que é o recomendado para trabalhar aí com alimento, tá bom, pessoal? Decantadores, mesa desoperculadora e centrífuga são equipamentos então que você pode adquirir dentro desse planejamento de avaliação ali de despesas e receitas. E também você pode procurar apicultores que já possuem e negociar aí uma parceria na extração com prestação de serviço ou arrendamento aí desse equipamento, para que você possa primeiro levantar um recurso e depois investir nesses equipamentos imprescindíveis e necessários para você colher o mel, por exemplo, ok? Então essa foi mais uma dica Apps Money, espero que tenham gostado e até a próxima. Vamos que vamos!